Eu ainda não tive a oportunidade de dar meu boa noite ao deputado federal Pedro Lupion, pelo PP do Paraná. Deputado, nosso boa noite aqui no WW. Obrigado pela disposição de participar da nossa roda de análise. Deputado, há uma reação extraordinariamente forte do grupo parlamentar e do segmento da economia que o senhor representa na Câmara dos Deputados. Qual será a resposta ao STF? Bom, vamos lá, vamos só colocar as coisas muito às claras. Esse julgamento do STF nos deixa muito claro que, não havendo uma temporalidade das demarcações de terras indígenas, qualquer autodeclarado indígena pode requisitar uma área, essa área passar a ser uma área de estudos para a demarcação, e nós estamos falando em praticamente 22% do território nacional com novas demarcações indígenas. O que nos preocupa muito é que nós produzimos tudo que produzimos e somos a maior fronteira agrícola do mundo com 24% do território. Não há como não reagir, né? É muito decepcionante para nós a decisão rasa como foi essa do STF. Uma decisão que não marca uma temporalidade, uma decisão que é num processo em que o Estado de Santa Catarina pede socorro ao Supremo Tribunal Federal por causa de expropriação de pequenos produtores da agricultura familiar no Morro dos Cavalos. É simplesmente acabar e diminuir muito a importância do direito de propriedade no país. Nós precisamos reagir. Estamos reagindo no Congresso, que é o nosso papel de legislar. Nós temos essa obrigação, nós temos essa atribuição, esse é o papel do legislador. Nós estamos com uma PEC apresentada pelo senador Irã, que trata do marco temporal. Temos outra PEC do senador Paulo Bauer, relatada pelo deputado Alceu Moreira, tratando de indenização prévia dessas demarcações, tramitando na Câmara, aguardando a comissão especial, e o famoso PL 490, que nós tivemos uma vitória contundente na Câmara, e que está na CCJ do Senado para ser votado na semana que vem, já na CCJ, e também ir a plenário, onde a gente coloca as condicionantes apresentadas pelo próprio STF, que se referia até então ao marco temporal da Constituição de 88 nas demarcações da área da Raposa Serra do Sol. Ou seja, não há inovação nenhuma nisso. Isso é a garantia e a segurança jurídica para o produtor, que está em uma área consolidada já há bastante tempo e que ele pode continuar investindo nessa área e produzindo. A necessidade da decisão judicial no país, da Suprema Corte principalmente, precisa ter razoabilidade com a conformação social brasileira. Nós estamos falando de um país que produz e que tem 1/3 do seu PIB dependente da produção agropecuária, em detrimento nenhum em relação às populações indígenas, às populações originárias. Não há problema nenhum em relação a isso. Agora, se uma área que foi há 500 anos não foi contestada, 500 anos não foi solicitada, o que vai acontecer agora? Todas passarão a ser, e não são só áreas rurais. Existem áreas urbanas, existem áreas de grandes conglomerados, deputado, e que geram muita preocupação. Deixa eu só colocar meus colegas na entrevista. Daniel? Deputado, boa noite. Em que medida ainda é o caso de se investir na aprovação do projeto de lei em tramitação no Senado, se agora o Supremo Tribunal está discutindo a constitucionalidade? Por que não voltar o foco completamente a uma PEC, como é o caso? E outro ponto, existem vários projetos de interesse da FPA que também estão tramitando há algum tempo. Lei Geral do Licenciamento Ambiental, PL dos Defensivos Agrícolas ou PL do Veneno, conforme quem conta a história. Regularização fundiária ou grilagem não é nenhuma avaliação de mérito, e sim para mostrar como esses assuntos são polêmicos. Algum tipo de desconto, uma moeda de troca pode vir na votação desses PLs? Vamos lá, desculpa, caiu minha imagem aqui. Vamos lá. Essas votações e esses PLs foram todos aprovados pela Câmara dos Deputados e estão hoje no Senado. É de se dizer que o deputado Arthur Lira, atual presidente da Câmara dos Deputados, foi e é um excepcional parceiro da nossa Frente Parlamentar da Agropecuária. Conseguimos literalmente limpar a pauta na Câmara e isso foi para o Senado. Por isso que o 490 hoje está no Senado e eu não vejo por que não terminar a sua tramitação e aprová-lo lá no Senado. Temos os votos para isso. A capacidade legislativa, a competência legislativa, aliás, é do Congresso Nacional e, caso haja alguma contestação quanto à aprovação da lei, outro rito, outro processo, outro questionamento judicial no STF que a gente sabe que leva bastante tempo. O que a gente precisa fazer é conseguir aprovar essas PECs
Tem uma PEC que trata de indenização na Câmara, a PEC que trata do marco temporal no Senado. Estamos nessas articulações para fazê-lo e nós temos a obrigação de fazê-lo. O que a gente precisa dar é segurança jurídica para aqueles que já estão nessas áreas. Todos esses projetos que você elencou são projetos prioritários da nossa frente. Um novo marco legal de pesticidas para modernizar o nosso sistema de registro de produtos, que os nossos concorrentes têm moléculas muito mais modernas, menos poluentes, menos danosas à saúde, que nós não podemos usar por pura burocracia aqui no Brasil. Nós temos a questão do licenciamento ambiental, que nós precisamos modernizar a legislação de licenciamento ambiental para poder fazer grandes obras de infraestrutura e investimentos grandes no país, como é o caso da Ferrogrão, da 163, da rodovia que vai ligar a costa do Pacífico com a costa do Atlântico, ou seja, investimentos que são importantes para o país e que a gente tem a obrigação de tramitar também no Congresso. São todas pautas polêmicas. Se fosse um trabalho fácil, não haveria necessidade de ter uma frente parlamentar com mais de 340 integrantes e com uma boa articulação e capacidade técnica para tramitar esses temas no Congresso. O deputado, o senhor prevê aumento de violência no campo? Eu vi muito isso de vocês. Até que ponto isso é real? Ou isso, com todo respeito, é mais uma, vamos dizer, seria uma retórica ali de discurso de falar, poxa, não mexo com isso que vai dar problema? Ou é real? Pode aumentar a violência, deve aumentar a violência no campo em razão da decisão? Eu, infelizmente, me preocupo muito com isso. Me preocupo demais. Me preocupo porque hoje o produtor rural sabe que ele tem a Constituição e ela tem que ser defendida. Infelizmente, ela tem sido muito questionada ultimamente, mas a Constituição tem que ser defendida. E na Constituição existe o direito à propriedade e o direito à legítima defesa. Movimentos ditos sociais e invasões de sem terras e tal geraram muita violência no campo durante muito tempo, algo um pouco mais controlado nesse período, mas nós temos vários problemas sérios de invasões de propriedades por grupos ditos indígenas, como já está acontecendo no sul da Bahia. Hoje mesmo, depois de formar a maioria no STF, aqui em Guaíra, no Paraná, houve uma invasão de propriedades por índios brasiguaios, né, que estão lá no Paraguai e no Brasil. E, gente, você está lá com a tua família, você tem uma pequena propriedade. Aliás, as matérias que eu vi sobre aqui Terra Roxa e Guaíra, aqui no Paraná, propriedades com, no máximo, 10 animais, agricultura de subsistência. Você não vai defender a tua propriedade? Não vai defender a tua família? Isso me preocupa e me preocupa demais. É óbvio que a nossa orientação para todo produtor rural do Brasil é que não faça nenhuma bobagem, que possa efetivamente buscar a lei para se defender. O problema é que as mensagens que eu recebo, e recebi hoje durante todo o dia, é a turma jogando a toalha, dizendo que não consegue mais acreditar depois de uma decisão completamente equivocada, reafirmo, completamente equivocada da nossa Suprema Corte, os que têm que defender a nossa Constituição, invadindo atribuições de outro poder. Isso gera muita frustração e a gente precisa efetivamente dar um alento para os nossos produtores. Deputado federal Pedro Lupion, pelo PP do Paraná, presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária. Nosso muito obrigado e boa noite aqui do WW, deputado. Eu agradeço, muito obrigado pelo espaço, debate extremamente importante e, mais do que isso, muito preocupante aí para a próxima semana. Obrigado mais uma vez, deputado, novamente boa noite.